Meu pai sempre dizia que a gente não pode passar pela vida como passam os passarinhos. A gente tem que fazer mais que isso. A gente tem que deixar um legado. Desde pequena, eu sempre me importei muito com isso, em ter uma carreira que fizesse muito sentido para mim e que eu pudesse ajudar alguém com isso. Essa pergunta sempre me incomodou muito. O que eu quero ser quando crescer? E quanto mais próximo ia chegando do vestibular, mais angustiada eu ficava, porque esse momento começava a chegar. Essa escolha foi muito difícil para mim, porque eu via carreiras de uma forma muito estereotipada. Eu achava que, além da minha formação, uma carreira ia definir os meus amigos, os locais que eu iria frequentar, a roupa que eu ia usar, o meu estilo de vida. Então, escolher uma profissão seria como escolher uma cadeira a qual sentar. Eu não podia sentar em todas. Eu tinha que escolher uma. E sentar em uma por vez. Eu investi muito tempo e dinheiro em orientações vocacionais. Mas elas me levaram a lugar nenhum. Eu demorei 7 anos para descobrir um jeito muito mais fácil de fazer isso. Que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. 5 dicas que eu aprendi nessa jornada. Eu comecei a empreender no final do ano passado. E eu descobri que o empreendedorismo tem tudo a ver com a escolha de carreira. Para começar, o empreendedorismo não era nada que eu imaginava. Eu tinha um exemplo muito forte na minha família. Meus pais foram empreendedores e nenhum dos negócios deles deu certo. Então, eu achava que empreendedorismo não era uma boa ideia. Nunca foi minha opção. Mas eu descobri, estudando, que existem várias formas de empreendedorismo. O que meus pais faziam era o empreendedorismo convencional. Existem hoje outras formas, como o empreendedorismo enxuto, que é o que se aplica nas startups. O convencional, tu primeiro tem uma ideia genial, e aí tu cria uma necessidade. E joga ela no mercado se vai dar certo. Quando você faz uma startup, na verdade, tu vê uma oportunidade, tu vê um problema. E aí você cria uma solução para esse problema. Na verdade, o convencional, você pega a ideia e começa a estruturar ela, investe um monte de tempo, recursos, contrata funcionários, para daí jogar no mercado e ver se vai dar certo. Numa startup, primeiro você vê um problema e uma oportunidade de resolver esse problema, através de um negócio. Então, tu começa criando um negócio, valida, vê se ele resolve aquela solução, se dá certo, aí você implementa, aí investe dinheiro e tempo nisso. Se não der certo, tu refina esse teu modelo de negócio e testa de novo. Nisso, existem 2 conceitos que são fundamentais, que é o MVP e o ato de pivotar. MVP é uma sigla em inglês que significa mínimo produto viável. Nada mais é do que um teste, onde você investe o mínimo de tempo e recurso para ter o máximo de experiência possível no teu cliente. E o ato de pivotar é quando não deu certo a tua ideia de negócio e tu refina o teu modelo de negócio. Tu muda algum detalhe dele ou até mesmo ele inteiro, para que ele realmente resolva aquela solução. Quando eu olho para trás, na minha carreira, quando eu comecei a escolher minha carreira, eu vejo que, na verdade, eu fiz exatamente o que o empreendedorismo convencional diz. Quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu queria ser médica. Então, eu comecei a estudar para medicina. Comecei a investir em cursinho, comecei a estudar várias horas por dia para conseguir passar no vestibular. Mas eu esqueci de testar realmente se era aquilo que eu queria, fazer um MVP. Isso aconteceu, na verdade, meio que por acaso. No meu ano de estudo, meu pai acabou se acidentando e eu tive que ficar no hospital por um tempo mais longo do que eu estava acostumada. E aí eu pude perceber que, na verdade, o hospital não era nem de longe um ambiente de trabalho que eu gostaria de atuar. E que eu também não gostaria de lidar com pessoas doentes. Na verdade, o que eu fiz foi aplicar um MVP. Sem querer. Mas, na verdade, a gente faz isso o tempo todo, né? Primeiro, antes de testar se a gente quer realmente uma coisa, a gente vai lá e implementa. A gente faz todos os passos antes de ver se aquilo realmente vai dar certo. Por que a gente não testa antes? Por que a gente não vê se aquilo realmente vai funcionar? Às vezes a gente acha isso um pouco difícil, ou não sabe por onde começar. E aí vem a primeira dica que eu aprendi. Para isso, a gente precisa ser cara de pau e bater na porta. No meu primeiro estágio, eu estava em dúvida se eu deveria continuar na carreira técnica ou ir para uma área mais gerencial. E como que eu fiz isso? Eu fui cara de pau. Eu peguei, na empresa que eu trabalhava, os 50 gerentes que tinha, consegui o e-mail de todos eles e enviei um e-mail para eles, pedindo para ter uma conversa com eles e entender um pouco mais sobre a sua escolha de carreira e o que eles faziam no dia a dia.
Nenhum deles me disse não. Eu conversei com todos eles. Isso me trouxe uma clareza gigantesca para saber exatamente o que eu queria fazer como próximo passo na minha carreira. O que me possibilitou que eu pivotasse a minha carreira de uma forma muito segura. E aí o segundo passo seria você montar esse MVP. E como é que você começa? Escolhendo um local para testar essas habilidades, não é mesmo? Mas onde que você quer trabalhar? Onde que você pode colocar essas funções em práticas? E aí é legal você começar da forma mais fácil, na sua rede de contato. Seus familiares, seus amigos. Quem que tem alguma coisa que você possa trabalhar, que você possa colocar aquilo que você quer em prática? E aí você faz isso. Mas aí você pensa, bom, mas quem é que vai deixar eu trabalhar numa empresa só para testar? É muito simples. Você vai até a empresa, você fala quais problemas que você pode solucionar para ela e se oferece para resolver isso e fazer isso de graça. Dificilmente alguém vai te dizer que não. Solucionar um problema e ainda de graça. O voluntariado é uma forma incrível de você descobrir ainda as tuas forças e as tuas fraquezas em um ambiente seguro, porque você não tem muita cobrança em cima de ti, afinal, tu não está recebendo dinheiro por isso. Então, tu tem um tempo que tu pode testar o que tu é boa, tu pode desenvolver teus pontos fracos. É um grande laboratório. Você não precisa abrir uma empresa para gerar valor, certo? Você pode gerar antes disso. Na carreira, é exatamente a mesma coisa. Você não precisa se formar para começar a exercer aquilo que você quer. Você pode começar hoje. Na verdade, não precisa nem começar uma graduação para começar a gerar algum valor na sociedade. E a gente, na verdade, a gente faz muito ainda do empreendedorismo convencional. A gente tenta gerar necessidades para encontrar nossa carreira. Mas a gente não precisa fazer isso. A gente pode sair do nosso quarto, sair da caixa e olhar os problemas que estão ao nosso redor. E ver aquilo que mais nos incomoda. Do que a gente mais reclama, do que a gente mais não gosta. Aí a gente pode começar a parar de reclamar dessas coisas e encontrar soluções. Foi assim que eu comecei o meu primeiro negócio. A minha mãe empreendia na moda. Desde os meus 14 anos, eu tinha certeza que eu jamais trabalharia com moda. A moda é injusta, a moda não é sustentável, é a quarta indústria mais poluidora do mundo. Quase todo agrotóxico do mundo, a maior parte está no algodão, está na roupa que a gente veste. Ela é injusta com todo mundo que participa da cadeia, desde das costureiras, os designers, as modelos, inclusive lojista, só para uma pessoa sair satisfeita, que é o consumidor final. E às vezes nem isso acontece. E eu olhei esse problema que tinha tão grande na minha vida, por que não solucionar isso? E aí eu fundei uma empresa social de moda, que além de ser inclusiva na parte sustentável, também é na parte social. E se preocupa com todas as pessoas que trabalham nessa cadeia. Na verdade, essa é a essência do empreendedorismo. E essa é a forma mais fácil da gente encontrar nossa carreira. É solucionando problemas. E aí, naturalmente, a gente já começa a fazer a diferença. Eu também me preocupava muito com isso. Depois de ter encontrado a minha carreira, eu não queria somente ter uma carreira, mas sim fazer algum impacto. Mas como que a gente gera impacto? Como que a gente faz alguma diferença? Como que a gente empreende com impacto? Não tem jeito, é através da liderança. Mas o que é liderança? Na verdade, a liderança não é um conceito. Você não precisa liderar ninguém ou ter um cargo, uma hierarquia, para exercer esse poder na sua vida. O que faz de um líder, na verdade, são as suas habilidades. Dentre as habilidades que ele pode ter, eu destaquei essas, que é o pensamento global, você não precisa se preocupar só com você, mas com tudo que está ao teu redor. Ser orientado a soluções e não a problemas. Ter proatividade e autonomia. Ter autoconhecimento, saber quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Saber transmitir o teu conhecimento uma vez que tu adquire ele. E se tornar adaptável. Dessas características, a gente precisa de algumas delas de forma muito intensa no empreendedorismo. Que é a autonomia, a proatividade e a adaptabilidade. Você muitas vezes precisa estar sozinho e você precisa tomar as decisões certas. Você precisa ser o primeiro a dar o primeiro passo. E você precisa estar pronto para se adaptar a vários ambientes, a mudar a sua solução, a compreender o que está à sua volta. E a gente precisa disso também para poder tomar essas decisões com muita consciência. Porque a gente sempre, tanto no empreendedorismo quanto na carreira, a gente recebe várias dicas. Todo mundo está aí para nos dar conselhos. E a gente precisa saber quais desses conselhos fazem sentido para nós, na nossa vida. Um conselho muito comum que a gente ouve, que eu ouvi várias vezes enquanto eu fazia orientação vocacional, é siga seus interesses. Mas interesses tem vários, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre tive muito interesse. A falta de interesse nunca foi um problema para mim, mas sim a abundância deles. Era muito difícil escolher, porque eu gostava de tudo. Mas os seus interesses não são a base para decidir qual carreira seguir.
não é mesmo? Eles mudam o tempo inteiro. E essa é a minha quarta dica. Você não pode apostar todos os ovos na mesma cesta. Você não pode investir tudo o que você tem num só projeto, numa só causa, num só propósito, porque você pode ter vários. E talvez um seja mais importante que o outro. Então comece fazendo várias coisas, até encontrar aquela que você mais gosta, aquela que mais faz seu olho brilhar. Mas talvez, se isso não acontecer, não tem problema. Você não precisa ter um propósito, você pode ter vários. Faça vários projetos e fique com aqueles que vocês mais gostam. Hoje eu faço mais de 5 projetos, desde hortas, moda, educação e até um carro de corrida. Então, se faz sentido para você, está tudo bem. Na verdade, nem sempre foi assim. Nem sempre a gente falou para seguir suas paixões. Esses conselhos, eles vão mudando com as décadas e com as gerações. Na época dos nossos pais, o conselho era: vá para o caminho mais fácil e mais acessível. É por isso que os nossos pais tendem a seguir a profissão dos nossos avós, porque era mais fácil, eles sabiam como chegar lá. O tempo foi mudando e os nossos irmãos mais velhos, eles decidiam a carreira pelo mercado. Aquilo que tinha mais dinheiro e promovia mais sucesso. Sucesso era subir na carreira, ser promovido bem rápido e ganhar dinheiro. Com o tempo isso foi mudando. Na época que eu nasci, paixões e interesses era o que importava. De 1975 até os tempos de hoje, a frequência da frase "siga sua paixão" como referências em livros aumentou exponencialmente. Muitas pessoas falam isso. Tem muitas palestras sobre encontrar o seu propósito, a sua paixão. Mas, recentemente, tem vários estudos sobre isso também. Muitas das pessoas que encontraram o seu interesse, trabalham no seu interesse e ganham dinheiro com isso, não estão satisfeitas. Não basta só gostar do que faz. É preciso um pouco mais que isso. Você precisa gerar um impacto. E aí vem a minha última dica. Você precisa moldar sua carreira em torno de algo que genuinamente ajude outras pessoas. Porque aí você vai fazer um impacto. E aí você vai se sentir preenchido com isso. Esse é um exemplo da equipe de carro de corrida que eu sou membro, que eu entrei no início do ano. E se eu for pensar, que propósito existe nisso? Né? Eu estudo engenharia e eu sempre achei que engenharia é muito teórica, não é prática. E a gente tem muito poucos projetos práticos na universidade. E ninguém dá a mínima para eles. Esse projeto ele é incrível. Nós fomos vice-campeões brasileiros no ano passado e que nos possibilitou competir mundialmente nos Estados Unidos nesse ano. Mas ninguém deu a mínima para isso. A gente não tinha nem dinheiro para ir para lá. Porque a universidade não investe nisso. A universidade não investe em teoria prática. Em coisas práticas, só em teoria. Então, eu entrei para resolver esse problema. Mas eu não sabia definitivamente como podia ajudar. Afinal, eu estudo engenharia de produção e não engenharia mecânica. Mas eu percebi que eles precisavam de dinheiro para viajar. E que isso era o principal problema deles. E eu fui para o marketing. Eu nunca tinha trabalhado com marketing, nem sabia fazer nada disso. Mas eu fui para lá porque eu achei que lá eu poderia ajudar. Eu descobri, na verdade, que era fácil para mim. E que eu gostava também de vender. E, naturalmente, eu comecei a sentir paixão por aquilo. E os resultados também vieram. No final do ano, a gente conseguiu finalmente ter um patrocínio e ir para o Mundial. Isso me preencheu muito e trouxe realmente sentido no que eu estava fazendo. Na verdade, tudo onde a gente deve começar é com o impacto que a gente quer causar. Resumindo as dicas que eu dei hoje, você primeiro começa com impacto. Depois você vê o que você gosta de fazer, o que é fácil, o que você vai sentir prazer fazendo. E aí você aplica um MVP, vê se realmente dá certo. Para fazer isso, as melhores formas são batendo na porta e voluntariando. Invista em várias ideias. Você pode gostar de muitas coisas. E se você não gostou, simplesmente pivote. Lidere a empresa mais importante na sua vida. Você mesmo. Você é o CEO da startup Você. E eu queria terminar essa palestra com 2 reflexões para vocês. Você é o dono das suas escolhas hoje? Será que você está exercendo todo o seu potencial de liderança hoje? Obrigada.